A grande verdade. Saúde. O Ministério da Saúde apagou post sobre tratamento precoce para a Covid-19. O texto estava no site do Ministério e nas redes sociais e se baseava numa matéria da revista científica The American Journal of Medicine. O artigo foi publicado em agosto do ano passado e não afirmava que a cloroquina era eficaz para o tratamento precoce, mas sugeria que, segundo pesquisas in vitro, parecia que naquele momento, lá em agosto do ano passado, parecia que era uma boa ideia. O texto foi revisto hoje e foi desmentido pelo editor da própria revista, o Sr. Joseph Alpert. Na época, lá em agosto, existiam menos dados disponíveis sobre o uso da cloroquina contra a Covid. Vocês viram isso, né, meus amigos? Bom, eu entrei e me cadastrei no site na manhã anterior a ele ser retirado do ar. E aí eu fiz uma pesquisa, porque eu acho que o problema desse site é que ele induz a automedicação. O governo fala que é um site feito para médico ter orientação de como tratar o paciente, mas na verdade é um site que qualquer um pode entrar e qualquer um pode fazer sua automedicação, o que não deixa de ser um crime. Então eu procurei lá tratamentos com cloroquina, obtive 87 resultados. Tratamentos com hidroxicloroquina, obtive 97 resultados. Tratamentos com ivermectina, que é o remédio para tratar de piolho, 118 resultados. Tratamentos com sulfato ferroso, 120 resultados. Quer dizer, se eu fosse um incauto e tivesse com sintomas de Covid, eu poderia pegar uma dessas dicas e ir na farmácia comprar e tomar o meu bel prazer, o que não deixa de ser um crime em manter esse site no ar. Eis porque o governo tirou o site do ar, porque era crime, levando as pessoas à automedicação. Além de ser um crime, Tonholi, o site ficou no ar um bom tempo. Quer dizer, não foi uma coisa que alguém colocou de forma incauta lá, sem tomar cuidado, por 10 minutos e depois tirou correndo. O site ficou no ar um bom tempo e, além de ter ficado no ar, esse tipo de recomendação foi clara nas atitudes do presidente Bolsonaro junto com o ministro Pazuello. A gente via aí o Pazuello junto com o Bolsonaro aparecendo nas lives e citando esse site, indicando esse tratamento aí como uma forma de combater a doença. Então, para mim, isso é claramente um crime, é colocar a vida das pessoas em risco. E eu já vi diversos, acho que vocês devem ter visto também, médicos dando declarações de que pegam pacientes, né, que chegam ao hospital já com o quadro agravado, porque estavam com sintomas, apostaram nesse tratamento, apostaram que esse tipo de tratamento fosse ter algum efeito e estava apenas agravando o seu quadro de Covid, Paulo chegando Tadeu, no hospital. E você se lembra da quantidade de pastores que sugeriram o tratamento precoce muito antes dos médicos? Hein, Aldo? Sim, senhor, lembro muito bem. Pastores, comentaristas de programa de rádio e televisão, influencers, apresentadores de canal de YouTube, um monte de gente. Um monte de gente embarcou. Deus é testemunha. Tá tudo gravado aí. Tá tudo gravado. A internet é boa por causa disso. Fica lá registrado e as pessoas sabem de quem eu tô falando. Não preciso citar nomes aqui. Eu acho triste, acho lamentável, para não dizer criminoso, pessoas da nossa área. A gente, né, Tonholi? A gente é jornalista, a gente tem o maior cuidado com a informação que a gente traz aqui. A gente checa, a gente recheca, a gente conversa antes, faz reunião. Peraí, vamos levar essa informação, mas procede? É isso mesmo? Quantas notícias a gente já deixou de dar aqui por suspeitar que ela ainda não estava devidamente apurada? Né? A gente tem esse cuidado. É grande a nossa responsabilidade. O grande do nome do programa está aí. A gente tem muita responsabilidade com aquilo que a gente traz para o ar aqui para o ouvinte. Muito cuidado com isso. E, no entanto, a gente não vê isso de vários... Só para concluir aqui, Paulo Tadeu, a gente não encontra essa responsabilidade da parte de outros colegas, de emissoras aí de rádio, de televisão, de internet, jornalistas, pessoas que não tomam cuidado de apurar. Peraí, o que está dizendo aqui?
notícia do do American Journal of Medicine. Mas peraí, é de agosto. Um artigo de agosto. Naquela época, o que se sabia sobre a cloroquina? O que se suspeitava? E o que o artigo diz? Ele está dizendo, ele está recomendando cloroquina? Não, ele está sugerindo que pode ser que funcione. Era uma sugestão. Isso virou uma afirmação categórica na boca desses influencers, desses pseudo-comentaristas, jornalistas. Eu acho triste porque isso enfraquece a nossa profissão. A gente toma um cuidado imenso aqui para trazer informação com responsabilidade para o ouvinte. E essa atitude dos nossos colegas faz com que a nossa profissão acabe queimando o filme. É uma pena. Fala aí, Paulo Tadeu. Não, eu ia falar que na época, quando surgiram essas primeiras notícias sobre uma possível eficácia da cloroquina, realmente foi uma coisa que durante 2, 3 dias esse assunto dominou, inclusive diversos grupos de médicos debatendo. Eu tenho uma amiga médica que falou comigo sobre isso. Eu cheguei a uma farmácia a tentar achar cloroquina, porque eu falei, vai que eu pego esse negócio aqui, eu tenho um remédio. E só que depois de uns 3, 4 dias começaram a aparecer já as primeiras contestações à cloroquina, principalmente por causa dos efeitos adversos, né? Porque aí começou a falar, olha, quem toma cloroquina pode ter problema de coração. Enfim, apareceram os efeitos adversos. Aí, ao longo de mais algumas semanas, a gente viu que a cloroquina não tinha nada de milagroso, não era um remédio para curar nada, né? Fora a indicação do que o remédio serve. Enfim, então foi isso que aconteceu. Então mas de agosto para cá... Você está falando de algo que aconteceu com você lá atrás, em agosto, antes de agosto do ano passado. Estou falando em agosto, porque sabe, gente? Lá para cá aconteceu muita coisa. Não era para ter um site do governo, né? Falando até agora, até ontem, falando sobre tratamento precoce. O presidente falou de cloroquina semana passada. Nas lives, nas entrevistas que ele dá, no cercadinho pro público dele, pros fiéis. Não dá, né? Não dá. E aí é o que tá acontecendo, que o Tonelli falou. Estão apagando as postagens, estão apagando o texto da página do ministério. Vergonhoso isso, né, cara? Vergonhoso. Vergonhoso e criminoso induzir o público à automedicação. Isso é um crime de lesa pátria. O senhor digníssimo Eduardo Pazuello vai responder por isso, né? Já estão apurando e vai dar em alguma coisa, vai dar em herdas. Não, o STF já está oficialmente investigando ele por causa disso. Mensagens de WhatsApp do Ministério da Saúde foram obtidas e publicadas pela agência Reuters. A reportagem revela que enquanto o mundo inteiro estava se mobilizando para investir e comprar vacinas, a preocupação no grupo de WhatsApp do Ministério da Saúde do Brasil era qual? Divulgar mais cloroquina. Exatamente o que a gente está falando aqui. Tem mensagens lá falando... Tem o Elcio Franco, secretário do Ministério da Saúde... Tem outros diretores, aquela turma de militares que está lá, né, ocupando o Ministério da Saúde, falando da cloroquina, como divulgar mais, elogiando a atitude do presidente. E quem é o pai da cloroquina? É o médico francês Didier Raoult. E enquanto estava esse grupo de WhatsApp, que a Reuters obteve os comunicados, esse grupo do Ministério da Saúde, no auge deles estarem divulgando a cloroquina, foi exatamente na semana passada, quando o médico Didier Raoult disse: a partir de hoje, para os próximos dias vindouros, eu quero desautorizar o uso da cloroquina porque o meu artigo foi forjado. A cloroquina não faz bem para a cura da Covid. Escrito pelo Didier Raoult. E o auge da troca de mensagens do Ministério da Saúde no grupo do WhatsApp, elogiando o uso da cloroquina, os caras são tão mal informados que casa regula com a data em que o Didier Raoult, o pai da cloroquina, pede desculpas ao mundo, entre quinta e sexta-feira passada. Acho que ficou claro isso, né? Enquanto o cara que inventou essa história da cloroquina está reconhecendo publicamente que ele errou, que era um equívoco, o grupo do WhatsApp do Ministério da Saúde estava comemorando ainda, recomendando
o uso de cloroquina. Quasema e por aí vai. Cara, é impressão minha ou esse assunto cloroquina só existe aqui no Brasil, hein? Tem algum outro lugar do mundo que ainda se fala em cloroquina? Que ainda se ocupa espaço dos noticiários com cloroquina? Não, é o único país em que o vocábulo surge ainda da boca do presidente. Há quanto tempo o Trump não parou de falar em cloroquina? Há meses. O Trump já desistiu da cloroquina faz tempo. Bolsonaro embarcou nessa imitando o Trump, só que ele permaneceu, né? Permaneceu. A grande verdade.